Prazer estar com vocês esta manhã. Graça de Deus em nome de Jesucristo com vocês todos. It's good to be with you. There we Grace and peace. We're continuing in we'll be in John chapter 3. Hoje a gente vai continuar a série, a gente está em João capítulo 3. Okay. And so those who are English this morning, you'll read it yourselves. Pedro, obrigado Pedro por tradução. He will read 21 em português. Eu vou ler João 3, se você quiser acompanhar. Eu vou ler o capítulo do versículo 1 até o versículo 21. Eu estou lendo na NVI hoje, beleza? Então, João capítulo 3, versículos 1 ao 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Let's pray. Lord, we thank you for your word. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. We pray that you would use it to strengthen us in our faith this morning. Pedimos que o Senhor a use para fortalecer a nossa fé nessa manhã. Amém. So, Ray, I know the children have left the room, but raise your hand if you like babies. Então, várias crianças já deixaram a sala, mas levanta sua mão se você gosta de bebês. Babies are nice. They smell good and they're very cute. Bebês são muito legais, eles são fofinhos e eles cheiram muito bem. There's one problem. Tem um problema. Eles não fazem nada. They don't do anything. They don't do anything. They can do nothing on their own. Bebês não conseguem fazer nada por eles mesmos. They cannot cook. Eles não podem cozinhar. They cannot dress themselves. Eles não podem se vestir. They cannot clean up after themselves. Eles não podem se limpar depois de fazer necessidades. They must totally trust in their parents. Eles têm que confiar inteiramente em seus pais. Now we don't want to admit it. Muitas vezes a gente não quer admitir, But spiritually this is true of us all as well. mas espiritualmente isso é verdade para nós também. You may think you are strong or smart or successful. Você pode pensar que você é forte, bem-sucedido, But the gospel is very simple. mas o evangelho é muito simples.
Salvation is being a little baby again. Salvação é a gente se tornar um novo bebê, de Being novo. born again like a baby. Ser nascido de novo como um bebê. So that's what we'll discuss this morning, that to be saved, to be a follower of God, you must become a new baby. E é isso que vamos falar hoje, que para ser salvo você precisa se tornar um bebê novamente. So in our passage, we meet Nicodemus, a Pharisee. Então na nossa passagem nós vemos Nicodemos, um fariseu. Pharisees knew their Bible well, or at least they were supposed to. Os fariseus, eles conheciam bem as suas Bíblias, ou pelo menos deveriam conhecer bem as suas Bíblias. But he comes to Jesus at night. Mas ele chega a Jesus durante a noite. Maybe he's afraid of being outed as someone who follows Jesus. Talvez ele estava com receio de ser identificado como um seguidor de Jesus. Maybe he's scared of his friends making fun of him. Talvez ele estava com medo de seus amigos verem esse encontro e zoarem dele. We don't know exactly, but he comes at night. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas sabemos que ele vem à noite. And he starts by praising Jesus for his miracles. E ele começa exaltando Jesus pelos milagres que ele vinha realizando. But Jesus is not interested in flattery. Mas Jesus não está interessado ali na lisonja, nos elogios. He goes just straight to the gospel. E vai direto para o Evangelho. Look at verse 3. Olhe o versículo 3. Jesus says, if you want to see the kingdom of God, that's to be saved. Jesus fala, se você quer ver o reino de Deus, significando, se você quer ser salvo, You must be born again, or in Portuguese, nascer de novo. você precisa nascer de novo. Now, it's a funny phrase because it has two meanings. É uma frase engraçada porque ela tem dois significados. It can be born again, like nascer de novo, Pode ser nascer de novo, como nascer de novo mesmo, or it can mean born from above, nascer de cima. ou pode significar nascer de cima, nascer dos céus. And in the original, when Jesus was speaking, both could be true. E no original, na linguagem original, as duas opções estavam em abertas ali quando Jesus estava falando. And both are true. It's either a new life being born anew or being born from heaven. They're the same basic idea. Sorry, Então os dois realmente carregam a mesma ideia de ser nascido de novo, uma nova vida, ou ser nascido de cima, dos céus. Salvation moves down. We don't climb up. A salvação, ela se move de cima para baixo, não é de baixo para cima. There's a problem though. Nicodemus very, very confused. E aí tem um problema aqui no texto que Nicodemos ele fica muito confuso. I probably would be confused as well. O Greg provavelmente ficaria confuso também. Verse 4, he says, essentially, how can I go back into my mother's womb? E no versículo 4, Nicodemos faz a pergunta, como que alguém pode nascer de novo sendo velho? Eu vou entrar de novo no útero da minha mãe? That would indeed be very hard for me. Isso seria muito difícil para o Greg. Oi, grande. He's thinking only of what his eyes can see. E aqui Nicodemos ele está pensando somente com aquilo que os olhos dele conseguem ver. Now, if you learned a little bit of English, sometimes we have very strange sayings, do we not? E se você sabe um pouquinho de inglês, você sabe que os americanos às vezes têm ditados um pouco estranhos. You probably have those in Portuguese. E a gente tem alguns desses em português também. Driving me up the wall. Just do it literally. Yeah. Literally. Me dirigindo contra a parede. We're not actually driving up a wall. Na verdade, a gente não está dirigindo em direção a uma parede. It means you're driving me crazy. Significa que você está me deixando doido. Or spill the tea. Ou spill roubar the o tea. chá. That doesn't mean you spilled the tea. Não significa que você está roubando o chá de It alguém. means tell me your secrets. Significa, me conte seus segredos. Eat the frog. Comer o eat the sapo. frog. Comer o sapo é bem estranho, mas comer o sapo. We don't eat frogs. Eles não comem sapos nos Estados Unidos. It means do the hard thing first. Mas significa fazer a coisa difícil primeiro. So Nicodemus, it's this kind of situation for Nicodemus. Então esse é o tipo de situação que Nicodemos está ali. Jesus says, be born again. Jesus diz, seja nascido de novo. Nicodemus thinks, go back into my mother's belly.
Nicodemos então pensa, então eu preciso entrar de novo na barriga da minha mãe. He cannot see beyond the words. He needs help to understand. Ele não consegue ver além das palavras, ele precisa de ajuda para compreender. And some things are like that in church, are they not? E assim também é na igreja, algumas coisas são assim também. Maybe you're new here this morning. You haven't been around church for a long time. Talvez você seja novo aqui, hoje nessa manhã, e você não tem vindo nessa igreja ou em outra em algum tempo. And Christians say strange things sometimes. E cristãos às vezes falam coisas estranhas. We need to help to understand what we mean. E a gente precisa de ajuda para entender o que estamos falando. So in verse 5, that's what Jesus does. Então, no versículo 5, é o que Jesus começa a fazer. Let's read it together. He says, Vamos ver o que Jesus fala. Versículo 5. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemus, still confused. Nicodemos continua confuso. And Jesus, if you look at verse 9, he says, you don't understand this, do you? E se você olhar mais para frente, Jesus está perguntando para ele, você não está entendendo isso, tá? He says, you should be a teacher of Israel. You should know your Bible. Você deveria ser um mestre em Israel, você deveria conhecer a sua Bíblia. But Nicodemus perhaps thinks he's talking about the water of when you give birth. There's water. Trust me. E talvez Nicodemos estava pensando ali na água que envolve o nascimento de uma criança, porque tem muita água envolvida. Some people think Jesus is talking about Pentecost with the Spirit. Algumas pessoas pensam que Nicodemos estava pensando em alguma coisa relacionada com o Pentecostes, porque fala do Espírito. But that hasn't happened yet. Mas isso nem tinha acontecido ainda. Jesus is actually drawing on the Old Testament here. Jesus, na verdade, ele está se referindo ao Velho Testamento aqui. Now, I won't ask you to turn there. I'll just read it for you. This is Ezekiel. Então, ele vai ler Ezequiel, eu estou chegando lá, Ezequiel 36, 25 a 27. Where the prophet Ezekiel says these words. He's speaking for God here. E o profeta Ezequiel, falando para Deus, ele fala essas palavras. I, Deus, will sprinkle clean water on you. Aspergirei água pura sobre vocês, And you shall be clean from all your uncleanness. e vocês ficarão puros. And from all of your idols, I, Deus, will cleanse you. E eu purificarei vocês de todas as suas impurezas. Eu, Deus, purificarei vocês de todas as impurezas e seus ídolos. Notice we have water, as Jesus said. Então aqui a gente vê a presença da água, como Jesus estava falando. Then he goes on, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. E ele continua falando, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. So when Jesus mentions water and spirit, Nicodemus should know his Bible that it is from here. Então, quando Jesus menciona água e espírito, Nicodemos deveria conhecer a sua Bíblia e fazer essa referência que vem daqui de Ezequiel. And what's amazing is that even in this Old Testament passage, E o que é incrível é que mesmo nessa passagem do Velho Testamento, who is doing all the work? quem está fazendo todo o trabalho? God himself. Deus, Ele mesmo está fazendo tudo. He washes with water to cleanse us. Ele nos lava com água para nos purificar. He gives his spirit to renew us with new hearts. Ele nos dá o seu espírito para nos renovar com corações novos. We're supposed to be like new babies. E nós devíamos ser como novos bebês. Now raise your hand if you can perform your own heart surgery. Levanta sua mão se você consegue fazer uma cirurgia de coração em você mesmo. Need to replace a valve? You're just going to cut yourself open? Is that going to happen? Se você precisa colocar uma nova válvula, você tem que se abrir. Você consegue fazer isso? I don't see any hands. Do you see any hands?
I do not see any hands up. Não, No nem- one here is going to do their own heart surgery. Nem eu, nem o Greg, a gente vê nenhuma mão levantada, porque isso é impossível. Ninguém vai fazer a sua própria cirurgia de coração. God alone can change our hearts from within. Só Deus pode mudar os nossos corações de dentro. And that's in the Old Testament, not just the New Testament. E isso está lá no Velho Testamento e não só no Novo Testamento. There's a fancy word for it, Tem uma palavra chique para isso: renascimento, renascimento, regeneration, new birth. regeneração, ser nascido de novo. So this morning the gospel is simple. God must make you new. Então a mensagem aqui de hoje é simples: Deus deve fazer você uma nova criatura. But what does that accomplish? What does new birth lead to? Mas, e no fim das contas, para que serve isso? Para que serve esse novo nascimento? It's fully trusting in our heavenly Father. Isso significa confiar totalmente no nosso Pai Celestial. So in verses 10 through 12, which we won't read, Jesus admits this is hard. Então, nos versículos 10 a 12, que a gente não vai ler de novo, Jesus está admitindo que isso é uma realidade difícil de entender. Yeah, I mean, maybe like some of you, Nicodemus is still confused. E talvez como alguns de vocês ainda, Nicodemos estava confuso, ele continuou confuso. He wasn't very fast. Ele não foi muito rápido para entender. So Jesus gives him another Old Testament lesson in verse 14. Então Jesus dá outra lição do Velho Testamento no versículo 14. So we read, as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, So must the Son of Man be lifted up, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, that whoever believes in him may have eternal life. para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. So this lifting up the serpent in the wilderness is also from the Old Testament. Então essa imagem da serpente sendo levantada no deserto, ela vem do Velho Testamento. The book of Numbers, chapter 21. No livro de Números, capítulo 21. It's a strange story. É uma história bem estranha. God had saved the Israelites out of Egypt, Deus tinha salvado, libertado os israelitas da escravidão no Egito, and they constantly whine. e eles constantemente reclamavam: We don't have good food. a gente não tem comida boa, We don't have good water. a gente não tem água boa, Send us back to Egypt. manda a gente de volta para o Egito, para a escravidão. So God sends fiery snakes, Então Deus manda serpentes e víboras para o meio deles. and they start biting people. E obviamente essas serpentes começam a morder as pessoas. So little children don't complain to your parents. Então, crianças pequenas, não reclamem com seus pais. God is teaching them a very painful lesson. Deus estava ensinando para o povo ali uma lição muito dolorosa. Trust in me. Confie em mim. And they confess, we have sinned, we are sorry. E aí, nesse meio tempo, eles confessam: nós pecamos, sinto muito, nós pedimos perdão. They go to Moses and say, pray for us. E eles chegam até Moisés e falam: Moisés, ore por nós. Make the snakes go away. Façam que essas serpentes vão embora. God tells Moses to make a bronze serpent or bronze snake. E aí Deus fala com Moisés: faça uma estátua de uma serpente de bronze. Lift it up on a stick. E levanta ela num pedaço de madeira. And anyone who has these snakes attacking them, E qualquer pessoa que tenha sido atacada por uma cobra, this feels like a bad day in Florida. parece como um dia ruim lá na Flórida, onde eles moram. We have a lot of snakes. Muitas cobras lá. If you look to that bronze snake, Se você olhar para essa cobra de bronze suspensa, you will be saved. você será salvo. You have to trust in God's provision. Você precisa confiar na provisão de Deus. It's an exercise of faith, É um exercício de fé, even in the Old Testament. mesmo lá no Velho Testamento. Look away from the circumstances, look to God. Olhe para longe das circunstâncias, mas olhe para Deus. We had an experience like this when my eldest daughter, who was in the room, Eles tiveram uma experiência parecida quando a filha dele mais velha, que está sentada aqui no salão, she was 9 months old and very sick. ela tinha 9 meses de idade, ela estava bem doente. And we took her to the doctor and they had to do a procedure. Então eles levaram ela para o médico e eles tiveram que fazer um procedimento. And my job was to hold her down. E o trabalho dele era segurá-la na maca.
Because it was painful. porque era bem doloroso, bem And all dolorido. she could do was look at me. E tudo que ela conseguia fazer era olhar para a cara dele. She didn't understand why we were putting her through this. Unfortunately, she doesn't remember it. E ela não entendia por que ela estava passando por tanto sofrimento. E assim, felizmente ela não lembra de muita coisa hoje. She had to look at me and trust that this was the right thing to do. Então ela tinha que olhar para o pai dela e confiar que essa era a coisa certa a ser feita. In the wilderness, God provides a way that they did not understand. E lá no deserto, Deus proveu um caminho que eles não entendiam, To escape his judgment, they had to look to him. que para escapar do julgamento, eles teriam que colocar os olhos nele. Even though he was the one who was bringing this discipline on them. Ainda que ele seja quem estava trazendo a disciplina sobre o povo. And then Jesus says, in the same way, I will be lifted up. E Jesus fala, da mesma forma, eu serei suspenso. He would be lifted up 3 times. E ele seria suspenso 3 vezes. One time when he's lifted up on a wooden cross. A primeira vez, quando ele vai ser suspenso no madeiro, na cruz. So that if you look to him, you will not die. Então, se você olhar para ele, você não vai morrer. God provides his son's death, that you look to that and you will be saved. Deus provê a morte de seu filho para que nós, olhando para isso, nós não sejamos mortos. Second, he would be lifted up in the resurrection. Segundo, ele vai ser suspenso, levantado na ressurreição. That death could not hold him down. A morte não foi capaz de segurar Jesus. And third, he would be lifted up when he ascends to heaven. E terceiro, ele foi levantado, ele foi suspenso quando ele foi levado aos céus, Where he reigns at his Father's right hand. onde ele reina atualmente à mão direita de seu Pai. See, the gospel is simple. Então o evangelho, ele é simples. As a new baby, Como uma criança nova, um bebê recém-nascido, you cannot trust yourself. não podemos confiar em nós mesmos. You must look up. Precisamos olhar para cima, Trust in Jesus and live. confiar em Jesus e viver. So then we arrive finally at some of the most famous verses in the entire Bible. E aí a gente chega naqueles que talvez sejam os versículos mais famosos da Bíblia. In case we're a little slow like Nicodemus was, E no caso da gente ser meio devagar, igual Nicodemos era, Jesus makes it very clear. Jesus deixa isso tudo muito claro. First, he gets warmed up in verse 13. Primeiro, ele aquece os motores, no versículo 13. He goes back to the Old Testament one more time. Ele volta no Velho Testamento mais uma vez. No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Ele fala, ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que veio dos céus, o Filho do Homem. That's a strange phrase, É uma frase esquisita, unless you know the Old Testament. a não ser que você conheça o contexto no Velho Testamento. This is referring to the book of Daniel. Isso se refere ao livro de Daniel. There's a scene in Daniel chapter 7. Tem uma cena que acontece no livro de Daniel, capítulo 7. God the Father comes into his throne room in heaven. Então, Deus, o Pai, ele chega no seu trono no tribunal celestial. He's called the Ancient of Days. E ali ele é chamado de o Ancião de Dias. He's got all of his angels there with him. Tem todos os anjos ali à sua volta. The books of judgment are opened. O livro de julgamentos ali está aberto. And into this throne room comes the Son of Man. E aí nessa sala, nesse tribunal celestial, entra o Filho do Homem. He's given a kingdom that will last forever. E a ele é dado um reino que vai durar para sempre. And Jesus says, I am that Son of Man. E ele fala, eu sou esse Filho do Homem que entrou nessa sala. Daniel got to see Jesus in heaven hundreds of years before he came. Então Daniel, ele viu Jesus entrando nessa sala, nesse tribunal. And Jesus Anos claims, antes dele vir. I am that Son of Man who has come down from heaven. E aí Jesus, ele refere a isso, fala, eu sou esse Filho do Homem que estava lá no tribunal celestial. It's one of the reasons why that catechism question makes sense, why we have it. Essa é um dos motivos pelo qual a pergunta do catecismo faz sentido. We believe Jesus is both man and God. Nós cremos que Jesus é, ao mesmo tempo, homem e Deus. He already was in heaven, Ele já estava nos céus. and he comes down with a mission.
E ele vem até a terra com uma missão, to save our souls. de salvar nossas almas. Which leads us to what is probably the most famous verse in the Bible. Então, leva a gente para aqueles que são os versículos provavelmente mais conhecidos da Bíblia. João 3:16. 16. João 3,16. For God so loved the world Porque Deus tanto amou o mundo, that he gave his only son, que deu seu Filho unigênito, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. It goes on, for God did not send his son into the world to condemn the world, E ele continua, né? Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo não para condenar, but in order that the world might be saved through him. mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Now, this is a very important verse for a reason. E esses são versículos muito importantes por uma razão. The gospel writer does not say, O autor do Evangelho, João, ele não fala God so loved the world that he gave you lots of stuff. que Deus tanto amou o mundo que deu pra gente muitas e muitas coisas. God so loved the world that he gives you prosperity. Deus amou tanto o mundo que ele deu para cada pessoa muita prosperidade. Some may argue that, but that is not what the text says. E algumas pessoas podem até argumentar contra isso, mas não é o que o texto diz. It says that God so loved the world he gave his son. Mas o texto fala, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho. No other faith has this verse. Nenhuma outra fé ou religião tem esse versículo. You'll not find such love in Hinduism, Você não vai achar um amor desse tamanho no hinduísmo, Buddhism, or Islam. no budismo ou no islamismo. Atheism has nothing like this. O ateísmo não tem nada como isso. That God loves you so much Que Deus ama você tanto that he takes action to send his son. que ele de fato manda o seu filho, seu único filho. We see that it says he so loved, or that could be in this way he loved. Quando fala, né, que ele tanto amou o mundo, também significa que dessa forma, desse amor tão grande que ele tem, Not by fixing your life circumstances, ele não vem ele não vem para consertar as circunstâncias da sua vida, but by giving his only, his special son. mas ele manda o único filho, o seu filho especial por sua causa. The eternal son who was in heaven with him. O filho eterno que estava no céu, do seu lado, na sua presença. The original only begotten son. O filho, o original, filho único de Deus. That was the depth of his love. E essa era a profundidade do amor de Deus por nós. If you have children, imagine sending your only son into the world to die for others. Se você é pai, imagina essa ação de você enviar o seu filho para algum lugar para morrer em favor de outros. It is indeed amazing grace, like we sang. É de fato uma sublime graça, como nós cantamos há pouco. Then Jesus goes on to say, whoever believes, E Jesus continua falando para aquele que crê, whoever believes in him, para aquele que crê nele, Jesus, not in yourself, não em si mesmo, not in belief for the sake of believing, não em crer só pelo mérito de crer, but believes in that son. mas crer nesse filho. And he says, whoever. E ele diz, qualquer um. He does not say if you are Brazilian or American. Não é se você é brasileiro ou americano, He does not say if you are wealthy and believe, ou se você é rico e acreditar, or if you are poor and believe. ou se você é pobre e It is acreditar. for everyone. É para qualquer um que crer. Whoever has been born again Qualquer um que foi nascido de novo to believe in this son, para crer nesse filho, he says, will not perish. não vai perecer. Now, Nicodemus doesn't understand at this point what he's talking about. E Nicodemos ainda não entende nesse ponto o que ele está falando. So come back for the rest of John's gospel. E aí tem o resto do Evangelho de João. It may take a few months to get there. Vai demorar um pouco para a gente terminar o nosso estudo. But the climax of John's gospel is that Jesus perishes.
Mas o clímax do Evangelho de João é que Jesus, ele pereceu. It's the darkness of night, and one of his best friends betrays him. É uma das noites mais escuras e um de seus melhores amigos trai ele naquele momento. In the darkness of night, he's put on trial by the political leaders. E nessa noite mais escura ele foi traído e julgado por líderes políticos. And when he breathes his last, it is darkness over the land. E quando ele dá o seu último suspiro, a escuridão toma conta de toda a terra. And in that moment, he bears condemnation E nesse momento ele suporta toda a condenação, so that you don't have to. para que você não tenha que suportar. It's a pretty good deal. It's called the Great Exchange. Parece um ótimo negócio, né? Tanto que a gente chama de a grande troca. This is how much God loves you. Esse é o tanto que Deus te ama. It's very simple. É muito simples. New birth, Um novo nascimento, faith in Jesus, fé em Jesus, live forever. vida eterna. Now, what's interesting, if you've had children, is that if you have a new baby, E, de novo, se você tem uma criança nova, um bebê novo, they have parents, eles têm pais and maybe they have siblings. e talvez eles tenham irmãos. It depends on if it's your first or not. Depende se é o seu primeiro ou não. And so the miracle of this new birth is that you're brought into a family. E o milagre desse novo nascimento é que você é trazido para dentro de uma família. You can become the child of a loving father. Você pode se tornar o filho de um pai amoroso. Doesn't matter what your father on this earth has been like. Independente de como seu pai nessa terra tem sido para você. Our Heavenly Father goes to this length in love for you. O nosso Pai Celestial, ele vai nessa profundidade no seu amor por nós. And one of my favorite things as a father E uma das coisas favoritas do Greg como um pai was teaching my children how to walk. foi ensinar os filhos dele a andar. Because babies don't do anything on their own. Porque bebês, de novo, não fazem nada They por don't eles know how to mesmos. Eles não sabem como andar. So our Heavenly Father teaches us how to walk. Então nosso Pai Celestial, ele nos ensina a andar. It was in Ezekiel, if you saw that. Lá em Ezequiel a gente viu isso. I will give you a new heart so that you can walk in my ways. Eu vou dar para vocês um novo coração para que vocês possam andar nos meus caminhos. So the gospel invites you to this loving Heavenly Father. Então o Evangelho te convida para a presença desse Pai amoroso. But we also have siblings. E nós também ganhamos irmãos. You're invited into this family. Nós somos convidados para essa família. Whoever believes from every walk of life. Qualquer um que acreditar. Florida or Belo, Lá na Flórida ou em BH. we are familia. Somos família. But here's the coolest thing. E aqui é a coisa mais legal. We have the best possible older brother. A gente tem o melhor irmão mais velho possível. See, we have 3 daughters. Eles têm 3 filhas. Our youngest daughter learned how to walk the fastest. E a filha mais nova aprendeu a andar primeiro. Wasn't because she was necessarily special, Não foi porque ela era necessariamente especial, but she had older siblings. mas ela tinha irmãs mais velhas. And she would look at them and see how they walk. E ela olhava para suas irmãs para ver como elas andavam. And she starts walking and stumbling and trying to be like them. E aí ela começou a caminhar e catar cavaco e sair andando por ela mesma. And I don't know what he said. Our older brother O nosso irmão mais velho is Jesus himself. é Jesus, ele mesmo. We get to look at him as our brother and say, I want to walk like him. E nós podemos olhar para ele como nosso irmão mais velho e falar, eu quero andar como ele. So if you're here this morning and you're not a brother of Jesus or sister of Jesus, Se você está aqui hoje e não é um irmão ou irmã de Jesus, this is what our gospel offers. isso é o que essa igreja, mas isso é, em última instância, o que o Evangelho oferece. It's very simple. É muito simples. Not that we're going to fix your life, Não é que nós vamos consertar a sua vida, that you get invited into this family. mas é que você está sendo convidado para fazer parte da You can família. learn to walk from our Heavenly Father and imitate Jesus. Você pode aprender a andar com o nosso Pai Celestial e imitar Jesus. But if you're already a part of this family, Mas se você já é parte dessa família, you will go through times where you are struggling to walk. você vai passar por momentos em que você está tendo dificuldade de caminhar. The Christian life is not an easy life. A vida cristã não é uma vida fácil.
We all know this even in this church, that there are trials and suffering. Na vida da nossa igreja, nós sabemos isso, tem sofrimentos e provações. So your comfort is that you have a Father who can hold your hand. E o nosso conforto no meio disso é que nós temos um Pai que pode segurar nossas mãos. And you have our older brother Jesus, E nós temos o nosso irmão mais velho, Jesus, who came from heaven que desceu dos céus, not only to perish so that you don't have to, não só para suportar e perecer, para que eu não tivesse, para que você não tivesse que perecer, but to walk with you as well. mas para andar com a gente. So look to him to learn to walk. Então olhe para Jesus, para que você aprenda como caminhar. Let's pray. Vamos orar. Graças a Deus, we thank you for this great passage, this hope that we have. Deus, obrigado por essa grande passagem, por essa esperança que ela revela. That out of your grace you do all the work of salvation. Que por causa da sua graça o Senhor fez toda a obra de salvação. You give us new hearts O Senhor nos deu novos corações that we might trust you by faith para que pudéssemos confiar no Senhor pela fé. in your Son who died and lived. E o seu Filho que morreu e viveu. So help us as we walk as newborn creations, Então nos ajude enquanto nós caminhamos como novas criaturas, new babies. novos bebês. Help us to walk like our older brother Jesus. Nos ajude a caminhar como nosso irmão mais velho Jesus. In his powerful name we pray. No nome poderoso dele que nós oramos. All God's people said, Amém. amen.